o governo brasileiro declarou hoje apoio à iniciativa da África do Sul de denunciar Israel na Corte Internacional de Justiça em Haia por genocídio em Gaza. Confira. O documento que manifesta o apoio brasileiro foi divulgado horas depois de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reunir com o embaixador da Palestina no Brasil, Ibrahim Alzeben. À luz das flagrantes violações ao direito internacional humanitário, o presidente manifestou seu apoio à iniciativa de acionar a Corte Internacional de Justiça para que determine que Israel cesse imediatamente todos os atos e medidas que possam constituir genocídio ou crimes relacionados, diz a nota do governo brasileiro. A Corte iniciará o julgamento que pode determinar o curso do conflito em Gaza nesta quinta-feira. A ação da África do Sul foi apresentada no final de 2023 e acusa o Estado de Israel de descumprir a Convenção de Prevenção e Punição do Genocídio de 1951. O país africano afirma que os atos de Israel em Gaza são genocidas porque se destinam a provocar a destruição de uma parte substancial do grupo nacional, racial e étnico palestino. O governo da África do Sul pede ainda que Haia estabeleça medidas para frear a guerra e proteger os cidadãos contra danos futuros e irreparáveis ao povo palestino. O governo de Israel nega as acusações e pede que a Corte de Haia rejeite o pedido. Segundo o Ministério da Saúde, administrado pelo Hamas em Gaza, mais de 23 mil pessoas foram mortas desde o início do conflito, dos quais 70% são mulheres e crianças. O caso é sem precedentes. É a primeira vez que Israel será julgado sob a Convenção das Nações Unidas sobre Genocídio. O texto foi elaborado após a Segunda Guerra Mundial por conta dos crimes cometidos contra o povo judeu durante o Holocausto. A Confederação Israelita do Brasil, a CONIB, emitiu há pouco uma nota condenando a postura do governo brasileiro. Segundo a entidade, a decisão diverge da posição de equilíbrio e moderação da política externa brasileira. A CONIB diz ainda nessa nota que a ação sul-africana que corre em Haia é uma inversão da realidade e que Israel está apenas se defendendo de um inimigo. Vamos então à nossa conversa, a nossa análise. Embaixador Rubens Barbosa, nós vimos que a posição do Brasil foi anunciada através de uma nota da SECOM, da Secretaria de Comunicação. Não foi um discurso ou um improviso do presidente Lula. A nota menciona que o apoio do presidente Lula foi manifestado ao embaixador da Palestina aqui no Brasil. O Brasil alterou a sua conduta no Oriente Médio? Com as atitudes que o presidente adotou desde o começo. O governo brasileiro, através do Itamaraty, através da presidência, condenou os ataques do Hamas e condenou a maneira como Israel reagiu a esse ataque. Há pronunciamentos muito fortes do assessor internacional do presidente, do próprio presidente, chamando de insanos, insanidade, e até o assessor internacional se referindo à possibilidade que esses atos pudessem ser equacionados ao genocídio. Agora, é preciso deixar claro, William, o que foi pedido pela África do Sul. E não foi só pela África do Sul, foi por mais de 80 países que se juntaram à África do Sul. Eles não estão entrando no mérito do assunto. O que está sendo pedido são medidas urgentes e preventivas para impedir que essa situação, que foi classificada pela África do Sul como próxima do genocídio, seja interrompida. Quer dizer, em outras palavras, o que a África do Sul está pedindo é que a Corte Internacional de Justiça tome medidas preliminares pedindo a cessação das hostilidades. Não é um julgamento sobre a substância. Agora, pelo que eu andei apurando, mesmo essa medida preventiva, que não entra no mérito do assunto, vai ser muito difícil a aprovação, porque dos 15 juízes, 5 são indicados privativamente pelos membros do Conselho de Segurança. Os Estados Unidos vão votar contra, a Rússia e a China, porque já têm pendências relacionadas com essa Convenção de Direitos Humanos, também devem votar contra.
e uma série de outros países, França, enfim, tem uma série de países que vão votar contra. Dos 15 juízes, eu acho que a maioria vai votar contra. Agora, não há uma correlação direta entre a posição dos países e a posição dos juízes. Eles podem ter posição própria. Agora, os membros que foram indicados pelos países do Conselho de Segurança certamente vão seguir a orientação dos países. Até alguns observadores da ONU que têm acompanhado esse caso e outros casos na Síria e tal, divulgaram hoje uma carta muito dura pedindo para os países não influírem na decisão dos juízes, que a Corte Internacional tenha uma posição de independência. Mas eu acho que vai ser muito difícil pelas circunstâncias políticas que cercam essa questão. Daniel, seguindo um pouco uma parte do raciocínio do Rubens, se o que está em jogo é muito mais um símbolo do que o mérito de uma questão, que símbolo que o Brasil está querendo abraçar? William, o que o Itamaraty explicou ao longo do dia sobre essa postura do governo brasileiro é que, de fato, não está se entrando no mérito de Israel praticar ou não praticar um crime de guerra, um genocídio, um crime de lesa humanidade com os palestinos na faixa de Gaza. O foco do Brasil neste momento são as medidas cautelares pedidas pela África do Sul e endossada por esse grupo de mais de 80 países ao qual o embaixador Rubens se referiu, para que haja uma cessação de hostilidades, ou seja, um cessar-fogo mais duradouro nesse conflito Israel-Hamas. Esses 80 países são quem? São um bloco de 57 países ali da Organização de Países Islâmicos, aos quais se somam autocracias ou países que estão flertando com regimes mais ditatoriais, por assim dizer. Turquia, Venezuela, Irã, Nicarágua, esses são países aos quais o Brasil se junta neste momento. O que o Itamaraty está explicando é o seguinte: desde a virada do ano, o Brasil não faz mais parte do Conselho de Segurança da ONU. Então, diminuiu muito o espaço, a janela, a avenida para o Brasil atuar no âmbito internacional. E o novo tabuleiro onde o Brasil pode se encaixar e somar esforços é justamente a Corte Internacional de Justiça. Ela é irmã siamesa do Tribunal Penal Internacional. A diferença é que o tribunal julga indivíduos, a Corte julga estados nacionais. Mas é importante lembrar uma certa contradição da África do Sul, porque é a mesma África do Sul que, quando sediou uma reunião recentemente da União Africana, permitiu que o presidente do Sudão fosse à reunião, ele estava condenado pelo Tribunal de Haia, pelo TPI, esteve na reunião e não foi preso. O governo da África do Sul descumpriu o mandado da justiça local, inclusive para a prisão do ditador do Sudão, e a África do Sul, que esteve de portas abertas no ano passado na reunião dos BRICS para receber Vladimir Putin na reunião em agosto. Putin acabou não indo, mas a África do Sul sempre fez questão de dizer que ele seria bem-vindo. Dorival? Não é verdade, Daniel. A África do Sul falou que prenderia o Putin se ele fosse, né? Depois de uma reação interna, né? A primeira mensagem foi de que ele seria bem-vindo. Foi. E do presidente Lula também lamentou a ausência do Putin. São dois tribunais diferentes, né? O Tribunal Penal Internacional, ele julga pessoas, né? A Corte Internacional de Justiça julga países. Israel não é signatário da Corte Internacional Penal, assim como os Estados Unidos não são, a Rússia não é, a China não é. Mas Israel está subordinado às decisões do Tribunal de Justiça Internacional, esse sobre o qual nós estamos falando, porque é signatário da Convenção sobre o Genocídio, né? Eu acho assim, existe um debate internacional sobre o que Israel está fazendo na faixa de Gaza, né? Realmente existem trechos dessa nota da SECOM
que são pertinentes. Há uma enorme desproporcionalidade do que Israel está fazendo na faixa de Gaza, há uma punição coletiva e essas críticas vão até mesmo dos Estados Unidos. Existiu um problema de linguagem, de vocabulário usado pelo presidente Lula, né, que foi, enfim, usou palavras, como o Rubens lembrou, insanidade e tal, palavras muito pesadas. Agora, eu acho que há um simbolismo muito grande de África do Sul, que teve o apartheid, né, assim, e que hoje tem um governo democrático que, embora alinhado com autocracias, é um governo que superou o apartheid, né, é um governo de uma democracia multirracial, entrar com essa ação contra um país cujo povo foi para ser defendido, foi por causa desse povo que foi criado a Convenção do Genocídio, foi criado esse tribunal. Então, assim, eu acho que é um debate importante, interessante. Eu acho que não é necessariamente contra a sociedade israelense, não é necessariamente contra o Estado de Israel, mas é certamente contra o governo de Benjamin Netanyahu, que escolheu agir dessa forma na faixa de Gaza, com um sério dano reputacional para Israel, para esse país e para esse povo. Então, acho que a discussão existe, acho que a questão do genocídio, existe uma definição técnica para o termo genocídio. Que está nessa convenção. Que está nessa convenção. Acho que especialistas terão de se debruçar sobre isso para avaliar se a palavra se aplica ou não. Mas, de qualquer maneira, acho que é um debate válido. Assim, do ponto de vista da legalidade internacional, acho que a África do Sul e outros países têm o direito de questionar o tribunal sobre se é o caso de fazer esse tipo de pressão sobre Israel ou não. Se a gente for buscar nessa convenção da qual Israel é signatária, e como você bem lembrou, a convenção existe por causa dos crimes cometidos contra judeus na Segunda Guerra Mundial, entre outros. Foram mortos por serem judeus. A solução final preconizada pelos nazistas contra os judeus de toda a Europa Oriental e Central, e se pudessem, teriam alcançado judeus em qualquer parte do mundo em que os nazistas tivessem ocupado, eles não têm o direito de existir por serem judeus. E essa é a definição de genocídio. Quando alguém aplica a outro Estado ou grupo étnico, a gente viu isso acontecer em Ruanda, recentemente nos anos 90, no qual a prática de genocídio se dá porque uma etnia, no entender de outro grupo, não merece o direito de ficar na face da terra. Sim. Então, a definição de genocídio pela Convenção é a prática do extermínio por razões raciais e étnicas. Então, nesse sentido, teria de ser provado que Israel está fazendo o que está fazendo em Gaza por os palestinos serem palestinos. Pelo fato de árabes serem árabes. Isso. Essa é a questão. Outra é o crime de guerra, que também está muito codificado em vários tratados internacionais. Principalmente a necessidade de proteção da população civil no caso de uma operação militar como essa que Israel executa em autodefesa. Eu acho que o crime de guerra ele iria para a instância da Corte Internacional Penal, que aí julgaria o Benjamin Netanyahu. Que não teria jurisdição sobre o Netanyahu. O ministro da Defesa e assim por diante. É claro que há uma questão política e uma questão subjetiva envolvida aí, né? É óbvio que sim, não sei. Acho que é uma discussão interessante. Os armênios, o que os turcos fizeram? Foi um genocídio ou não? Existe esse debate também, né? Que provoca uma enorme reação por parte da Turquia. Só usar a palavra genocídio em ligação com a Armênia em 1916 para ser imediatamente execrado por parte do governo turco. E vice-versa. E preso, né? A lei Mas eu queria ver o outro lado. Para um armênio é absolutamente irresponsável não usar a palavra genocídio em relação ao que mais de 2 milhões de pessoas sofreram em 1916 durante a Primeira Guerra Mundial. Rubens Barbosa. William, eu ia mencionar que a petição apresentada pela África do Sul, ela faz uma menção, ela elenca os atos que ela considera, inclusive atos que ela considera, a África do Sul considera que foram tomados para a eliminação
dos palestinos, né? A suspensão de água, de alimentos, de eletricidade, de remédios, a destruição de prédios públicos, né? Museus, hospitais, enfim, ela elenca tudo, inclusive bairros inteiros, né, que foram destruídos, enfim, a petição é muito ampla e ela que vai ter que ser, se amanhã e depois das audiências, né, os juízes decidirem levar adiante o caso, o mérito vai ter que discutir todas essas alegações da África do Sul. Inclusive, é importante ressaltar que Israel decidiu participar. Os representantes do governo de Israel estão lá na Corte de Haia para responder, né? Agora, eu tendo a concordar também que o foco é mais dirigido, né, politicamente. A maioria dos países se dirige mais ao governo de Israel do que propriamente a Israel. Quer dizer, a posição do Netanyahu é muito controvertida, inclusive está se chocando diretamente com os Estados Unidos, né, como nós estamos vendo em muitos exemplos, né? Então, essa decisão do tribunal vai ser importante, porque se eles decidirem que medidas preventivas devem ser tomadas, e aí leia-se cessar fogo, claro que Israel não vai cumprir. E isso significa um desgaste internacional muito grande se isso ocorrer para Israel. E para os Estados Unidos, eu diria. Daniel, nossa diplomacia se concentra no que agora em relação ao Oriente Médio? Tem poucos elementos, né, para atuar. Se já tinha elementos escassos depois da saída do Brasil da presidência do Conselho de Segurança da ONU, que foi exercida em outubro, depois da saída do próprio colegiado fica muito limitada a atuação do Brasil. É por isso mesmo que o Brasil se junta a esse esforço de questionar a guerra ali na Corte Internacional de Justiça e pedir essas medidas cautelares para cessação de hostilidades. Só destacaria um ponto, William, para concluir, que é mais um episódio que acaba azedando a relação do governo Lula com a comunidade judaica e mais expressamente com a CONIB. Já vinha havendo ali uma sucessão de episódios, notadamente ali alguns dias atrás, com uma declaração nas redes sociais da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, em que ela colocou nos termos, ela não usava expressamente esse termo de dupla lealdade, mas era no fundo ali o que ela acusava, de certa forma, a CONIB a fazer. E a questão da dupla lealdade da comunidade judaica é algo que remete muito à desconfiança que os judeus são expostos ao longo de 2000 anos de serem leais não ao país em que estão, mas à sua própria comunidade, em última instância, e agora a Israel. Eu vou encerrar alguma observação final, Lorival? Então, Lorival, muito obrigado pela participação, meu boa noite. Meu agradecimento especial ao embaixador Rubens Barbosa, foi nosso embaixador em Washington e Londres. Obrigado, Rubens, pela participação, meu boa noite. E a meu colega Daniel Richner em Brasília, boa noite a você, Daniel. A todos vocês, boa noite, até a próxima.